Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar isso daqui, ó. Duas estratégias para resolver questões objetivas, focando aqui em provas de vestibular. Então prepare aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, seu caderno, o ambiente onde você vai estudar. Você pode até separar uma prova para você testar aqui as estratégias que nós vamos mostrar para vocês, as estratégias, certo? Então, tudo ok? Então, vamos lá. Bem, vamos então começar. As duas estratégias que eu vou apresentar para vocês focadas para a resolução de questões objetivas de provas de concurso público vestibular, elas foram elaboradas por outros professores. Por exemplo, a primeira que nós vamos ver aqui, aproveitamento do tempo, ela foi elaborada pelo professor Pierre, que você consegue encontrar Pierre, você consegue encontrar na internet vários vídeos com palestras dele, são muito bons. Vamos ver qual é a estratégia do aproveitamento do tempo. Como o nome diz, significa você aproveitar o tempo de prova, 4, 5 horas de prova. Como é que você vai adotar a melhor estratégia para estudar? O professor Pierre falava o seguinte, ele dizia o seguinte, uma frase que ele usava muito era assim, aula dada, aula revisada hoje. O que ele queria dizer com isso? Você estudou um assunto, no mesmo dia você revisa aquele assunto. Por exemplo, você pode revisar fazendo um resumo a lápis, escrevendo a lápis o resumo do que você estudou, resolvendo questões, criando mapas mentais, enfim, qualquer estratégia que ajude você a fixar é, pela repetição aquilo que você estudou naquele mesmo dia, antes de dormir. E quando você dorme, aquela informação ela vai para a sua memória de longo prazo. Ela não se perde na memória de curto prazo, ela vai para a sua memória de longo prazo e isso vai sinalizar que é uma informação importante. E essa informação de longo prazo, aquilo que você estudou, é o que ele vai chamar aqui de gênio. E esse gênio vai entrar em ação na hora que você estiver fazendo a prova. Ok? Então, sabendo dessa proposta, vamos aqui à estratégia dele. A estratégia do aproveitamento do tempo do professor Pierre começa da seguinte maneira: ela é dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, você vai reconhecer o terreno. Reconhecer o terreno é o quê? Comece a folhear o caderno de questões e gaste uns 5 minutos sem resolver nenhuma questão. Agora, sem resolver nenhuma questão não significa que você não estará fazendo nada. Pelo contrário, o objetivo dessa primeira etapa é você tomar conhecimento da prova inteira. Isso vai lhe ajudar a estabelecer a melhor tática para atacar o inimigo, ou seja, gabaritar as questões, acertar o máximo de questões para tirar uma boa nota. E ao mesmo tempo você vai deixar o gênio resolver as questões. Enquanto você estiver lendo, o gênio vai estar trabalhando. Depois que você gasta os 5 minutos reconhecendo o terreno, você vai para a primeira etapa. A primeira etapa é chamada pelo professor Pierre de pega-varetas. Você já jogou o pega-varetas? Era uma brincadeira assim. Sabe aqueles potes de batata que vem naqueles potes alongados? Era um pote daquele tipo, mas dentro tinha um monte de varetinhas coloridas. Aí você abria o pote, espalhava, deixava as varetinhas um pouco amontoadas uma em cima da outra, e o objetivo era você tirar uma vareta, outra vareta, e catando as varetas ali, sem deixar aquilo desmoronar. O que é o pega-varetas numa prova de vestibular? É o seguinte, aqui eu vou logo dizer qual é o objetivo dessa etapa. Nas provas de concursos públicos há varetas soltas, que são aquelas questões que dizem assim, pelo amor de Deus, me resolva. Então essa técnica é para resolver essas questões. Como é que é isso? Você está lendo a prova, você já revisou 5 minutos, né? Você leu toda a prova, o gênio começou a trabalhar, agora diga, agora eu vou começar a resolver. É, Se você não sabe resolver aquela questão, se deparou com questão de número tal, não sei resolver, pula. Se resolver e a resposta é imediata, eu faço. É aquela resposta que está pedindo me resolva. E quando você bate os olhos na questão, você já sabe qual é o gabarito. Às vezes pela imagem, por alguma coisa que tem na questão, você já bateu ali, eu sei qual é a resposta. Então, resolve logo. Aqui você não sabe resolver, você pula. Aqui você sabe resolver, a resposta é imediata, você faz na hora. Agora, vamos supor que você também se depare nessa segunda etapa com uma resposta que você sabe resolver,
mas a resposta é demorada, um cálculo, uma interpretação, enfim. Então você deixa para depois. Uma dica, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo a prova. Eu não sei resolver, me deparei com uma questão que eu não sei resolver, pulo. Aí eu coloco uma marcação, sei lá, lápis, a caneta, com uma interrogação. Porque quando eu retornar, e quando eu retornar, eu só vou retornar as questões que eu ainda não resolvi, ou porque elas eram questões que eu não sabia como resolver, ou porque elas demandavam mais tempo. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou me guiar pelas próprias marcações que eu fiz ao longo do texto, né? Aí se eu sei, opa, deixa eu fechar aqui. Agora vamos supor que eu sei a questão correta, mas ela demanda mais tempo. Aí eu coloco um reloginho. Depois que eu resolver todas as questões que a resposta era imediata, eu sabia como resolver. Aí quando eu voltar nas outras questões da prova, eu vou guiar o meu olhar estrategicamente a partir das marcações que eu fiz, né? No meu exemplo aqui, pelas interrogações e pelos reloginhos. Interrogação, não sei como resolver. Reloginho, sei como resolver, mas demanda um tempo. Furar aquelas que eu deixei para depois. Certo aí? Então, depois que você passou pela segunda etapa, ou seja, você resolveu aquelas questões que você sabia a resposta imediata, você vai para a terceira etapa. Você vai resolver as questões marcadas. E quais são as questões marcadas? Os exemplos que eu falei anteriormente. Questão marcada é aquela que, por exemplo, na minha ilustração, eu coloquei um reloginho indicando que eu sei como resolver. Porém, é uma questão que demanda tempo, ou porque é um cálculo, uma interpretação mais que precisa mais da minha atenção para eu ler e não cometer um erro de interpretação. E a outra parte das questões marcadas são aquelas que eu não é, é, sabia exatamente como resolver, mas eu posso eliminar as opções erradas. Então é assim, ó, resolvendo as questões marcadas. Resolva as questões que você marcou, aquelas lá que você marcou que demanda tempo, mas você sabia como resolver. Isto é, essa daqui, ó. Se você resolver, a resposta é demorada, deixo para depois. E mais algumas que havia classificado como não sei fazer, as com a interrogação, no meu exemplo, né? Se não sei resolver, pulo. Agora você vai se concentrar nessa e nesta terceira etapa, nestas, né, na terceira etapa. Porque o que, que vai acontecer? Quando você se deparar com essas questões, o seu gênio, que você estudou lá atrás e é rememorado naquele momento, ele vai ter um estalo, ele vai estar trabalhando. Você se deparou com aquela questão que você não sabia como resolver, mas as coisas começam a clarear. Se você leu as opções A, B, C, D e você não sabe qual é a opção correta, você começa eliminando as opções erradas. Porque esse é o objetivo dessa etapa, eliminar as opções absurdas e deixar o gênio trabalhar. E isso aqui, ó, é como se você tivesse feito uma segunda limpa na prova. A primeira você resolveu tudo que você sabia resolver de imediato. A segunda você resolveu aquelas que você sabia como resolver, a segunda passagem pela prova. E eram questões demoradas, mas você sabia como resolver. E agora você também está lidando com aquelas que você não sabia como responder, porque não sabia o assunto, mas agora você começa a lembrar. E você começa a eliminar as opções que você sabe que são absurdas, as alternativas, né? E aí você vai para a última etapa. Chute inteligente. Não é que você vai fechar o olho, os olhos e vai colocar assim: ah, mamãe mandou eu bater nesta daqui. Não, não é isso. O que é o chute inteligente? Se na primeira etapa você sondou toda a prova durante 5 minutos, se na segunda etapa você resolveu as questões imediatas, que você bateu o olho e disse o gabarito é esse, tenho certeza. Se na terceira etapa você marcou aquelas que você sabia como resolver e demorava, e você colocou interrogação, por exemplo, naquelas que você não sabia como responder, e depois, quando você retornou a essas questões marcadas, você resolveu aquelas que demandavam tempo, e você eliminou das questões que você não sabia até então a resposta, porque não lembrava, mas você já eliminou as opções erradas. Vamos supor que você agora está nessa última e você pegou uma questão aí que tinha lá A, B, C, D e E, e você, vamos supor, eliminou a letra A, três opções, aí você ficou entre duas opções. Então, o que, que você vai fazer? Tente esvaziar o cérebro e olhe para as opções que não foram eliminadas. No meu exemplo aqui,
Por exemplo, vamos supor que fosse a B e a E. Um exemplo, mas poderia ser a C e a D, e tanto faz. De repente, uma voz lá dentro vai sussurrar: é a letra tal, é a opção tal, é a letra E, enfim. Então você marca essa questão e, pelo amor de Deus, não mude de ideia, porque provavelmente essa questão, muitas das vezes, né, essa questão é o gabarito. Porque aí o seu gênio, a sua intuição, né, trabalhou. Você já deve ter passado, só para eu dar uma segunda ilustração, você já deve ter passado por uma situação assim. Você fez uma prova ou na escola, enfim, de questões. As questões eram de questões objetivas, tinha lá a pergunta e as opções alternativas. Aí vamos supor que você marcou lá a letra B. Aí você voltou depois para a mesma questão que você já tinha marcado a letra B antes, aí você disse, não, acho que não é B não, é a C. Um exemplo. Aí quando você entregou a prova, aí passou uns dias, o professor devolveu a prova e adivinha, o gabarito era a letra B e você mudou. Então, tomar cuidado, né? Isso pode acontecer. Então, essas são as estratégias que são recomendadas pelo professor Piet, as estratégias do aproveitamento do tempo. Vamos ver agora a estratégia 2, é a identificação de erros de interpretação textual. Você pode, essas questões de interpretação textual podem ser aquelas, por exemplo, do reloginho. Eu sei como resolver, mas eu vou ter que ler e tal, para entender bem a questão e saber o que o enunciado está pedindo. Bem, há 3 erros clássicos de interpretação textual e você deve atentar para eles, porque toda a questão, claro, né, nós sabemos, ela tem o gabarito e tem as opções erradas, que a gente também chama tecnicamente de distratores. Eles vão tentar distrair você da resposta correta. Quais são esses erros de interpretação textual que você pode atentar? O primeiro é o que a gente chama de extrapolação. Extrapolar, vai além dos limites. É quando a gente sai do contexto. De qual contexto? O contexto do texto, que é a base ali para nós. E nós inserimos nesse texto ideias que não estão presentes nele, embora se pareçam com ideias do texto. E geralmente essas ideias são do próprio leitor. Isso é extrapolar o texto. O segundo erro de interpretação textual é o erro de redução. É o oposto do anterior, redução. É quando privilegiamos um segmento que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto. Isto é, quando tomamos uma das ideias secundárias do texto como se fosse a ideia principal, ou consideramos apenas a ideia principal. Ou seja, há um conflito entre o que o enunciado está pedindo e o que há nas opções. Então, no meio das opções, em relação ao que o enunciado, a pergunta, em relação à pergunta que aparece, pode haver uma opção que é uma redução, que vai tentar induzir você ao erro. E às vezes essa opção ela apresenta ideias parecidas com o texto, mas na verdade elas estão reduzindo ou numa ideia secundária ou numa ideia principal. O texto quer saber uma ideia principal e a opção tem uma ideia secundária. Então ele faz uma pergunta de uma ideia secundária e ele põe uma ideia principal para tentar confundir você. Isso é redução. Aí você tem que atentar bem para o enunciado, né, para identificar quando houver redução em uma das opções. E a contradição? Bem, a contradição é quando uma alternativa ela apresenta muitas palavras do texto e até expressões inteiras do texto aparecem na opção, na alternativa, mas com sentido contrário, oposto. Em outras palavras, quando a alternativa, a opção, ela faz afirmações sobre ideias no texto que, na verdade, são o oposto do que nele está presente. Então, são esses 3 erros clássicos: a extrapolação, a redução e a contradição. Vamos treinar? Peguei aqui um texto que eu tirei de um livro de língua portuguesa bem antigo que eu gosto muito e que ele é justamente sobre esse assunto, é essa estratégia aqui. Como é que nós vamos treinar? Vamos ler o texto a seguir. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo. Acompanhe comigo a leitura. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as coisas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião foi essa vivência do misterioso, embora mesclado de terror. Saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo,
algo que compreendemos apenas em forma muito rudimentar, é esta a experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, e unicamente neste sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. Texto base. Vamos supor que caísse uma pergunta dessa natureza. Coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses para as afirmações a seguir. A minha recomendação é que você leia esse texto em separado e fique comparando, né, como se fosse uma página só, para você olhar para as opções e voltar depois olhar para o texto e ir fazendo a sua interpretação. É verdadeiro ou é falso? Por que acho que são falsas? Por que é falso? A afirmação é uma contradição? É uma redução? É uma extrapolação? Você vai marcar verdadeiro ou falso, e a gente vai dizer, e tente dizer por que as falsas são falsas, qual é o erro de interpretação presente ali. Você dá uma pausa, responde, depois você dá o play de novo e nós vamos ver o gabarito, ok? É com você. Muito bem, voltamos, você deu play aí, vamos ver qual é o gabarito? Primeira afirmação, o texto fala sobre a importância de Deus e da religião, e sobre o mistério e a criação do universo. Embora o texto tenha, por exemplo, a palavra religião, essa primeira afirmação é uma afirmação falsa, porque ela extrapola aquilo que o texto está dizendo, né? Sobre o mistério e a criação do universo. Então essa afirmação extrapola, portanto é uma afirmação falsa. Perdão. Segunda opção, ou segunda frase aqui, segunda afirmação, o texto apresenta a emoção do mistério como a raiz da ciência e da arte. Ok, é verdade. Afirmação verdadeira. Terceira afirmação. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. O texto também afirma que a nossa compreensão dos fenômenos é ainda muito rudimentar. Olha que questão, que opção curiosa. O texto afirma que o terror fez nascer a religião? Não. Isso é uma redução do texto. Ou melhor dizendo, uma contradição. O texto não afirma que o terror fez nascer a religião. Ele não diz isso. Agora, no mesmo período, tem uma segunda frase. O texto também afirma que a nossa compreensão dos fenômenos é ainda muito rudimentar. Então, no mesmo período, a primeira frase contém uma contradição e a segunda frase está certa. Mas levando em consideração a primeira afirmação ali, dentro do período, eu marcaria essa terceira aqui como falsa, porque é falsa de fato, né? O texto não diz que o terror, não afirma que o terror fez nascer a religião, né? Isso é uma contradição. Percebeu aí a sutileza? Agora, olha aqui o terceiro. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados. É isso mesmo. E não consegue compreender a natureza. O texto ainda afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Isso é uma contradição. O texto fala exatamente o oposto do que essa afirmação inteira diz aqui, né? E a última, a caracterização dessa vivência do mistério. Saber e sentir que existe algo belo e racional que compreendemos apenas rudimente. Ok. Então você viu aí os erros as afirmações incorretas e por que elas estão incorretas. A gente pode dizer que a letra A é uma redução, né? Nós vimos, ela é uma redução, aliás, eu falei extrapolação, né? Deixa eu só conferir aqui. A gente sabe que é errada, mas por que ela é errada? Aquele que não for, o que fez nascer a religião foi a vivência do misterioso. Ele fala sobre a vivência do misterioso. Ele não comenta sobre a origem do universo. Então, a primeira parte dessa primeira afirmação, ela contém uma redução, ou tem uma extrapolação, de modo geral, uma extrapolação, né? Então, você viu aí os erros clássicos de interpretação textual, e eu espero que essas dicas possam ajudar você na hora da prova. E aqui estão as referências dos livros. O primeiro, da Emília Amaral, do Severino Antônio, M. Patrocínio, eu não lembro o primeiro nome desta professora, mas é do livro Português, Redação Gramática, Literatura e Interpretação de Texto. É um livro antigo, de 99, mas muito bom. O segundo texto é do professor Pierre,
Aproveitamento do tempo é o nome do capítulo, em inteligência em concursos, né? Eu peguei lá, adaptei algumas informações para a nossa videoaula. E o terceiro, do Arenildo dos Santos e do Alexandre Soares. O nome da obra é Interpretação Textual, Linhas e Entrelinhas. Então ficam aí as dicas e referências. Eu espero que essa aula possa auxiliar você. Nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até mais. Tchau.